bem-vindos ao canal América Tchê. E hoje eu estou muito animada, porque estamos nos preparando para o Thanksgiving. Nós fomos convidados por uma família conhecida da igreja onde nós frequentamos para podermos participar do dia, melhor dizendo, da noite do Thanksgiving. E aí eu pensei, o que eu posso levar? Tipo assim, que caracterize que é uma coisa do Brasil, que eu saiba fazer, que seja gostosa e, é claro, que seja fácil de fazer. Porque eu vou fazer em quantidade e eu quero fazer variedade. Eu não quero fazer só um tipo de sobremesa. Eu quero levar 3. Então esse vídeo de hoje vai ser essas 3 receitas que eu vou fazer para preparação do Thanksgiving. Não vai ficar muito longo o vídeo, mesmo sendo 3 receitas, porque vai ser muito fácil. É a receita que talvez você já até saiba fazer. Eu vou fazer um pudim de leite, pudim de sorvete e vou fazer cuca. Essas 3 receitas são fáceis de fazer e são muito baratas. Elas precisam de poucos ingredientes, vocês vão perceber isso. Ah, e eu gostaria de lembrá-los também sobre o sorteio dessa máquina de waffles. Você pode estar concorrendo. Como? Eu vou deixar o linkzinho aqui na caixa para que vocês possam estar clicando e vendo o vídeo que explica melhor como vocês podem estar participando. Porém, são 3 passos. Você tem que ser inscrito no canal América Tchê. Você tem que compartilhar qualquer um dos mais de 80 vídeos do canal. E, por fim, no vídeo esse daqui que vocês vão clicar e assistir, nos comentários desse vídeo você tem que colocar hashtag sorteio América Tchê, beleza? Então vamos lá, que eu tô super animada e é super gostoso cozinhar quando estamos animados, não é mesmo? Que a comida sai muito mais gostosa. Primeiro passo, então, colocar 6 colheres de açúcar na forma onde tu vai fazer o pudim e deixar ele derreter. Então eu coloquei aqui no fogo, que na verdade não é fogo porque é fogão elétrico, mas tudo bem. Então eu coloquei aqui para ele derreter. Agora, o que eu vou fazer? A massa. Muito bem, então para poder fazer a massa, que na verdade não é uma massa, é para fazer a mistura do pudim, eu estou fazendo receita dobrada, então eu vou usar 2 latas de leite condensado. Porém, se tu vai fazer para poucas pessoas, é só uma lata de leite condensado. A receita para uma lata de leite condensado são 2 ovos. Tem gente que coloca mais e tem gente que coloca isso. Eu não gosto de colocar muitos ovos para não ficar o gosto muito forte de ovo. Mas como eu vou fazer 2 receitas, então eu vou usar 5 ovos, que vai ficar no meio termo no que eu já vi outras receitas e do que eu faço. E então agora, por fim, a mesma quantidade que tu colocou de leite condensado, tu vai pôr de leite. Então foram 2 latinhas, eu vou utilizar a mesma, são 2 medidas. E agora então é só bater. Depois então que tu bateu bem aqui, é só colocar na forma, que ela já está com o açúcar caramelizado, e colocar em banho-maria. Bem, gente, a próxima receita então é fazer o pudim de sorvete. A primeira coisa é praticamente a mesma coisa que o pudim de leite, só que eu vou fazer com cobertura de chocolate. Então aqui coloquei 6 colheres de chocolate em pó, 6 colheres de açúcar e 10 colheres de leite. Coloquei aqui ao fogo também para ele esquentar, para ele derreter, ficar uniforme. Eu dou uma sujada assim na forma para poder pegar mais o chocolate no pudim, tá bom? Então agora eu vou deixar ele em reserva para poder então começarmos com o primeiro creme dessa sobremesa. Então aqui, lembrando, eu estou fazendo receita dobrada. Se você vai fazer apenas na sua casa, faça metade dessa receita. São 2 latas de leite condensado, 6 gemas de ovos e a mesma quantidade de leite. Então, 2 latas de leite.
Agora é só misturar, deixar bem homogêneo, fogo ligado e não precisa deixar ferver. É só o suficiente para ele poder misturar e ficar bem homogêneo. Então, para o creme número 2, são 6 ovos, as 6 gemas que colocamos no creme número 1, as 6 claras agora, com 6 colheres de açúcar e 2 latas de creme de leite sem soro. Lembrando, estou fazendo receita dobrada. Então, primeiro vamos bater a clara em neve, acrescentando açúcar aos poucos e depois, por último, o creme de leite. Vamos lá? Aqui eu tenho o creme número 1, que foi 2 latas de leite condensado, porque eu tô fazendo dobrado, 6 gemas e 2 latas de leite. E aqui o creme 2, que foram 6 claras, 6 colheres de açúcar e 2 latas de creme de leite. Então agora é só misturar os 2 cremes. Depois que misturamos bem, então, agora é só colocar na forma, que ela já está preparada com a calda, e colocar no freezer. Então aqui ficaram as 2 sobremesas prontas. Qualquer um dos dois, a forma de desenformar seria como? Põe um pouco no fogo, dá uma aquecida no fundo, então vem com a faca, raspa toda assim a volta, o meio, para ele ir soltando. Põe um prato aqui em cima e vira. É bem fácil, só que eu não vou poder estar gravando para vocês, porque provavelmente eu vou desenformar lá na hora, tá bom? Para fazer a farofa da cuca, você vai precisar então de 250 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar e 125 gramas de margarina. Então, primeiro de tudo, você vai misturar o açúcar com a margarina e depois a farinha. Então misturou, agora vai começar a acrescentar a farinha aos poucos. Então já coloquei um pouco aqui da farinha, a metade mais ou menos, e vou colocando o resto, mas eu vou preferir trabalhar com as mãos. Por quê? Porque aí com a colher tu pode amassar e ele vai se tornar uma massa, e não é o que a gente quer, é uma farofa. Então tem que ser mais delicado, e por isso que eu vou trabalhar com as mãos. O movimento é bem de leve, é mais ou menos isso daqui, para que ele vá ficando essas bolinhas, ó. Não fica amassando, não fica sovando. Se tu perceber que as bolinhas estão ficando muito grandes e muito grudadas, é porque precisa de um pouco mais de farinha. Então tu pode colocar um pouquinho mais de farinha para trabalhar com ela melhor, não tem problema. Então eu estou fazendo a receita duplicada, aqui nesse caso, a farofa não. Porque eu não gosto de muita farofa em cima da cuca, então eu faço uma receita da de farofa e 2 da de cuca. Então o açúcar são 900 gramas de açúcar que eu estou utilizando, e eu não tinha tudo do mesmo, então eu estou utilizando 2 açúcares, mas dá a mesma coisa. 10 gramas de sal, 6 ovos, 200 gramas de coco, e 400 gramas de manteiga. Então agora a gente vai misturar essa primeira parte aqui, até que fique bem homogêneo. Então depois a gente vai colocar o restante.
depois que terminou de misturar tudo aqui, vai colocando aos poucos e intercalando a farinha com o leite. A farinha eu vou utilizar em torno de 1,8 kg e o leite é 1 litro de leite. Estou fazendo tudo em dobro, mais uma vez repito. O fermento é a última coisa que se põe. E aí o fermento eu vou utilizar 80 gramas de fermento. Acabei de colocar então a metade da farinha, 950 gramas. Aí vou misturar, colocar um pouco do leite e depois eu coloco mais a mesma quantidade de farinha, porque estou fazendo 2 receitas. Só que chega uma hora que com a colher não é muito vantagem. Então, o que a gente faz? A gente começa com a mão. A massa, o ponto da massa é mais grosso que massa de bolo e é mais fino que uma massa de pão, por exemplo. Então, é uma massa que vai ficar grudenta na mão mesmo, tá bom? Agora eu vou colocando o leite também para poder ir misturando. E mais farinha, e mais leite. Aquelas quantidades que eu já passei pra vocês. Então agora que ele já tá na textura, ó. Esse ponto aqui, ó. Ele é mais grosso que uma massa de bolo. E ele é mais macio, mais mole do que uma massa de pão. Então, agora eu vou colocar o fermento e tem que misturar bem agora. Ele tem que ser colocado no forno pré-aquecido, porém eu ainda não vou aquecer o forno, porque quando eu for colocar o recheio, aí então sim, eu vou ligar o forno. E aí quando eu for colocar na forminha, eu mostro pra vocês. Bem, eu tenho aqui as forminhas então. Essas forminhas aqui, elas são aquelas de alumínio, descartáveis e tal. Como eu vou levar pra casa de alguém, eu vou preferir fazer nela. Como que vai ser? Eu não vou encher, porque ele cresce bastante. Eu coloco a metade da forma. E como ainda tem o recheio e tem a farofa e ele cresce, então a metade da forma é o suficiente. Aqui está o suficiente e agora eu vou colocar o recheio. Eu vou fazer de morango, é uma geleia de morango que eu tenho, que é a que eu normalmente faço, e eu vou fazer de chocolate. Então o chocolate, eu só cortei os pedaços da barra de chocolate que eu tinha e é só colocar aqui, ó, nada demais. Não precisa cobrir todo o chocolate, não tem problema se ficar assim pra fora, porque ainda vai a farofa em cima. Então pronto aqui, com a massa e com o recheio, agora é só salpicar a farofa aqui em cima e levar ao forno. Galera, espero que vocês tenham gostado das receitinhas de hoje. Teve a receita tão esperada da cuca por muitas pessoas que me acompanham no Facebook, no Instagram, que eu posto quando eu faço. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, para que possam aprender a fazê-los também. Só que esse vídeo, diferente dos outros, eu não vou mostrar ele pronto neste vídeo, as receitas prontas. Por quê? Porque eu não vou desenformar hoje, porque eu não vou terminar de decorá-los hoje. Isso eu vou fazer no dia que nós formos jantar, no dia do Thanksgiving com os nossos amigos. E lá eu vou filmar um pouco sobre a festa, de como que os americanos aqui costumam passar esse dia. Então lá eu mostro pra vocês como é que ficou, tudo bem? Então, até a festa de Thanksgiving, um beijo e até lá, tchau, tchau! E hoje estaremos levando vocês a duas atividades, 2 eventos.
sei muito bem o que eu ia falar. Tá bom, espera um pouco. Pausa.